Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no Ar, trazendo nesta edição informações sobre a pesquisa do INPE que mede o número de raios em território nacional. O Brasil é um dos 3 países do mundo com maior registro de descargas elétricas e o número tem aumentado nos últimos anos. Saiba tudo neste programa. O Brasil Consciência é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no nosso primeiro bloco, a gente traz uma entrevista sobre o fim da greve na Avibraz, uma das maiores greves já registradas no Brasil. Muito bem, gente, a gente está aqui com o Heller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, para falar de um caso que a gente acompanhou desde o começo, dando informações sobre o andamento, o fim da greve na Avibraz, greve histórica. Começo perguntando, Heller, essa greve é a mais longa da história do movimento metalúrgico? Tem alguma outra greve no Brasil que você tenha conhecimento que tenha durado mais? E como é que foi essa negociação? O que vocês estabeleceram nesse acordo que foi assinado na última terça-feira que permitiu a retomada das atividades? Olha, é a greve mais longa da história da nossa categoria, dos metalúrgicos de São José dos Campos e região. O nosso sindicato, no mês de março, completou 70 anos de história e é a segunda mais longa da história do movimento sindical brasileiro. Teve uma greve dos trabalhadores de uma empresa de cimento em Perus, uma greve, inclusive, na ditadura militar que durou 7 anos. Então, ainda bem que essa galera até brincava, vai ser a maior. Eu falava, não, ainda passar de 7 anos não dá. Esse recorde, então, exatamente, está em segunda, claro. É uma greve por uma situação muito complicada, trabalhador sem salários. Inclusive, eu até comentava, né? Porque muitas vezes você fazer a divulgação, inclusive foi 1.280 dias de greve, né? Você vê na manchete dos jornais, encerra a greve de 1.280 dias. Politicamente pode até parecer legal, poxa, vocês dirigiram uma greve de mais de 1.000 dias. Não tem nada legal. O bom é se fosse uma greve por aumento de salário, uma greve para a conquista de um novo benefício. Foi uma greve defensiva porque os trabalhadores estavam sem salários. Então, eu não gostaria que tivesse chegado a 1.280 dias. Poderia ter sido 2, 3 dias e ter resolvido, como acontece na maioria das greves. Então, chegou em 1.280 dias por uma necessidade, mas é uma greve muito triste. É trabalhador sem salário. Então a gente pode dizer que essa é a maior greve desde a redemocratização do Brasil, desde que caiu o último presidente militar. Isso sim. Agora, tem essa questão dos dias, e é a segunda mais longa da história do movimento sindical brasileiro. Agora, eu acho que a importância política, nós podemos dizer que sim, é uma das mais importantes greves que já teve na história do movimento sindical brasileiro, porque nós estamos falando de uma indústria bélica. Nós estamos falando de uma fábrica que estava praticamente fechada. E a Avibraz, ela tem a sua importância aqui para o Vale do Paraíba, ela tem a sua planta em Jacareí e outra em Lorena. Então, é importante para a geração de emprego, para a geração de renda aqui para essa região. Agora, a Avibraz, ela tem uma importância nacional. Nós estamos vendo o cenário geopolítico internacional, os conflitos em curso e o debate em relação à defesa do país. Isso está na boca do povo, principalmente depois da invasão do Donald Trump fazendo o sequestro do Maduro na Venezuela. Os trabalhadores estão perguntando, e se os Estados Unidos invadir o Brasil, o que nós temos hoje para a nossa defesa? E a Avibraz, ela é a principal empresa do segmento bélico que a gente tem no hemisfério sul do planeta, uma empresa que fabrica míssil, que fabrica foguete, uma empresa que fabrica veículos blindados. Nada mais estratégico do que uma empresa de defesa funcionando. Mas como eu fiz no início da pergunta, qual foi o acordo? Como é que serão pagas os salários e os direitos dos trabalhadores desse período em que eles ficaram sem receber? Você comentou, eu preciso fazer esse comentário, né? Essa questão do recorde, a greve
como uma vitória durante esse tempo todo, mas contando a história de quem está de fora, né? Quem não era trabalhador da Vibraz e ficou esse tempo todo sem receber, é até fácil de falar, mas para os trabalhadores deve ter sido muito difícil estar vinculado a uma carteira de trabalho assinada, sem receber salário, tendo que viver de bico nesse tempo todo. Eu nem sei se existe ainda toda aquela mobilização. Muita gente já deve ter procurado outro rumo na vida, não? Olha, quando começou a luta, eram 1.400 trabalhadores. Hoje, são 850 que estão na ativa. Uma boa parte pediu a conta, arrumou outro emprego. E para nós, 4 anos depois, ter ainda 850 trabalhadores é muita coisa. E o que é mais importante? Já vou falar em relação a como foi o acordo. Que tudo que o sindicato fez, a gente teve a participação dos trabalhadores. Eu fiquei conhecido como o Heller da Avibraz. Muita gente fala, você trabalha lá, como é que é? Eu não trabalho na Avibraz, eu sou metalúrgico da Bosch, mas pela tarefa da presidência do sindicato, estive à frente da luta. Mas eu fiquei conhecido como o Heller da Avibraz. Tudo o que nós fizemos de luta e mobilização teve a participação dos trabalhadores. Quando a gente fez manifestação em São José, manifestação em Jacareí, quando nós fomos para Brasília protestar, os trabalhadores foram juntos. O piquete na porta da fábrica, você ia lá, teve vez que estava lá o trabalhador, a esposa e os filhos, que lembra muito o que foi o movimento operário na década de 80. Você ir na porta da fábrica e está lá a família comendo marmita. Não, eu estou aqui fazendo a vigília porque os trabalhadores estão em greve. Quando a gente fez a ocupação da fábrica, ou seja, tudo o que nós fizemos teve a ampla participação dos trabalhadores e isso é fundamental, porque de nada adianta o dirigente sindical ter vontade, ter formação política e você no microfone ficar falando sozinho e não chegar ninguém junto. Então, teve a ampla participação, a gente tem aí, através das imagens de tudo o que nós fizemos. A audiência pública, inclusive, registrou a presença de diversos trabalhadores. Sim, os trabalhadores lá, foram se manifestando, isso foi bastante interessante. Teve audiência pública pela estatização da Avibraz, que foi convocada pelo deputado na época, o Guilherme Boulos. O deputado Gianazzi também convocou por 2 vezes na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e onde a gente ia era o ônibus cheio de trabalhadores, e a gente ali na firmeza falando, se a gente luta, porque é possível vencer. Pode ser que a gente chegue numa situação de ser derrotado, sim, mas eu sempre falava para os trabalhadores, enquanto tiver um soldado de pé, eu estarei junto, eu vou na batalha até o final. O acordo vai ser pago os salários e todos os direitos dos trabalhadores como indenização social, de forma parcelada. Qual que é a minha opinião? Como se eles tivessem sido demitidos? Todos serão demitidos no dia 31 de março. Certo. Todos os trabalhadores, esses 850 que estão na ativa, serão demitidos no dia 31 de março. A Avibraz, ela volta no mês de abril, contratando 210 trabalhadores no primeiro momento. A partir de junho, mais 240, o que totaliza uma operação mínima da empresa para este ano de 450 trabalhadores. E todos esses 1.400 trabalhadores, desde 2022, que têm dinheiro a receber, vão receber de forma parcelada, que vai de 12 até 48 vezes, isso de acordo com a faixa salarial. Por exemplo, para quem ganha até R$ 5.500, que são os trabalhadores da produção, os salários mais baixos, vai ser pago em 12 vezes. Aí, para quem ganha acima de R$ 12.500, é em 48, e dependendo ali da faixa, em 22, em 30, 36, então vai ser pago de forma parcelada como indenização social. Ser pago como indenização social, isso o sindicato que construiu na negociação, é importante porque indenização social não tem o desconto do imposto de renda. Porque imagine, o cara que tivesse, por exemplo, R$100 mil para receber, iria pagar R$ 27.500 de imposto. Então, como indenização social, é o dinheiro livre que vai para o trabalhador. O que nós achamos? Esse foi o acordo possível da gente construir. Se tivesse tido aporte do governo federal, a gente poderia ter construído um acordo melhor.
porque foi aprovado o Plano Alternativo da Recuperação Judicial da Avibras no ano passado. E estava no plano um aporte do governo federal de 600 milhões. O governo não colocou esse dinheiro prometido, inclusive o sindicato esteve por várias vezes fazendo a cobrança, o governo sempre falava, a gente está empenhado, vai vir, mas nós fizemos o seguinte no começo do ano, nós chamamos a Brasil Crédito, que é o fundo que está fazendo esse investimento na Avibras, e falamos, vamos discutir um plano B? Vocês estão dizendo que precisa do dinheiro do governo federal para retornar. Até agora não chegou. Daqui a pouco vai completar 5, daqui a pouco vai completar 6 anos e a gente precisa resolver essa situação porque os trabalhadores não aguentam mais. E aí a gente discutiu esse plano B e foi o acordo possível da gente construir. Na minha opinião, não tem dinheiro que pague o sofrimento, não tem indenização social que pague o que esses trabalhadores suportaram. Agora, mesmo que de forma parcelada, nós achamos que é uma vitória, porque a Avibras vai receber de forma parcelada e aqueles que retornarem esses 450 voltam a ter os salários e os benefícios. Então, foi uma luta onde o sindicato e os trabalhadores estiveram sozinhos e não tivemos o apoio de mais ninguém. Então, nós achamos que a gente tirou leite de pedra para fazer este acordo e foi o acordo possível de forma parcelada. Dentro desse acordo possível, tem pagamento de direitos FGTS ou alguma coisa? Tudo parcelado dentro dessa faixa que eu disse, vai ser tudo parcelado. 40% do fundo de garantia, parcelado. As verbas rescisórias, tudo parcelado. Os salários em atraso, tudo parcelado. Vai ser tudo dentro do mesmo pacote, de acordo com a faixa salarial, o parcelamento. Aonde eu estou querendo chegar, não houve nenhum corte, nenhum tipo de negociação no sentido de minorar aquilo que os trabalhadores deveriam receber pelo período. Não, você não trabalhou, a fábrica não produziu, eles vão receber integralmente tudo que eles tinham direito, como se eles tivessem trabalhado todos esses mais de 1000 dias. O fundo de garantia, as verbas rescisórias, sim. Em relação aos salários, tem um deságio para aqueles que ganham mais. Para os trabalhadores da produção que ganham até R$ 5.500, estão recebendo 100% do seu salário líquido. Para outros cargos e outras funções com salários maiores, teve um deságio, sim, uma redução. Bacana. Bom, mas e agora? E essa empresa metalúrgica, estratégica, importante, que vai ter, no melhor momento, 480 funcionários? Que você, volta com uma média de 450. 450. Essa fábrica tem condições de continuar? Vocês têm garantias dessa operadora que assumiu a empresa de que eles têm capital para fazer essa empresa bélica voltar a produzir? Olha, o sindicato ele não tem confiança em nenhum empresário. Agora, dado a situação internacional, nós achamos que tem potencial pelo produto que a Avibras faz de ter mercado. Historicamente, quando a Avibras estava funcionando, ela produzia em especial para o Oriente Médio e para a Ásia. E a gente está vendo que o Oriente Médio, neste momento, está em guerra. Então, se ela tiver condição de produção, o mais provável é que sim, tenha esses contratos no Oriente Médio. Durante as negociações, eles falaram para a gente que tem a possibilidade de contratos com o Catar, possibilidade de contratos com a Indonésia e com a Arábia Saudita. Agora, o sindicato ele sempre defendeu a estatização da Avibras e nós vamos seguir defendendo a estatização. E nós vamos exigir do governo federal que ele faça os contratos. O Geraldo Alckmin, eu estive em reunião com ele no começo do ano, onde ele falou da possibilidade de um contrato com o Ministério da Defesa de 900 milhões de reais, porque na proposta tem 2 gatilhos salariais. O que é isso? Entrando 300 milhões do governo federal, a empresa ela começa a antecipar uma parte do que é esse parcelamento. E tem um outro gatilho que é fechando um contrato de 200 milhões de dólares, ela também antecipa uma terceira parte do pagamento. Então, nós vamos exigir do governo federal, faça os contratos com a Avibras, porque tendo os contratos significa acelerar o que é o pagamento dessa dívida da empresa
com os trabalhadores, porque o governo federal, infelizmente, ele compra de empresas estrangeiras, sendo que a gente tem aqui a Avibraz e a importância que isso teria para o desenvolvimento da indústria nacional. Agora, confiança nessa nova empresa? Nenhuma. A gente sabe que os empresários capitalistas, eles querem lucro e o papel do sindicato é fazer a defesa dos interesses dos trabalhadores. Agora, ninguém iria vir investir, ainda mais uma dívida trabalhista de 230 milhões, sem falar dívida de tributos. A dívida da Avibraz, ela passa de 1 bilhão de reais, é uma dívida muito alta. O cara não chegou aqui porque é um Papai Noel, ficou com dó dos trabalhadores, falou, vou dividir o dinheiro para vocês. Não, eles estão investindo porque sabe que indústria de defesa é um mercado altamente lucrativo e eles têm uma visão estratégica de, num futuro próximo, ganhar muito dinheiro. Mas, de fato, é uma empresa que precisa de ter contratos com o governo federal e o sindicato vai seguir defendendo a bandeira da estatização. E nós estamos aqui conversando numa semana em que tivemos eventos ligados à indústria bélica, o ministro Múcio e o vice-presidente ministro Alckmin falando sobre a potencialidade da indústria bélica nacional, lançaram um catálogo sobre as empresas e produtos disponíveis e no meio dessas informações, o ministro Múcio dá uma entrevista dizendo que a retomada da Avibraz faz parte de uma estratégia para potencializar a indústria bélica nacional. Houve alguma ajuda, e você já mais ou menos respondeu isso, mas há alguma sinalização de que agora essa ajuda venha? Houve um momento, inclusive, que disseram não vai colocar tanto na Avibraz em tanto tempo, e isso não aconteceu. Como é que está essa perspectiva do governo finalmente injetar algum dinheiro e resolver a questão? Olha, até o momento da assinatura do acordo, não teve nenhum aporte. Agora, de fato, a Avibraz, ela precisa voltar. E ela voltando a produzir, o mais provável é que tenha, sim, alguns contratos com o governo federal. O que o sindicato vai fazer daqui para frente? Tem a nossa crítica, tem o balanço do que foi esse processo. Agora, com a fábrica voltando, nós vamos exigir do ministro da Defesa, do Geraldo Alckmin, do Lula, que então, se não fez ao longo deste período, que na nossa opinião deveriam ter feito, mas que faça daqui para frente, porque ela volta com essa operação mínima. Mas a Avibraz tem potencial e um detalhe importante, isso está no contrato, que futuras contratações vai voltar 450, 400 não. É desses 400 que não retornou que tem a prioridade para retornar. E indústria bélica tem a sua particularidade, né? É um setor de alta periculosidade, então é uma mão de obra altamente qualificada. Então, nós achamos que tem a possibilidade da empresa bombar, voltar a ter mais de 1.000 trabalhadores e todos esses 1.400 que desde 2022 foram desligados todo esse processo, tem chance de voltar, é claro, aqueles que quiserem. Nós achamos que o cenário está propício a isso. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala sobre a pesquisa do INPE que mapeia a incidência de raios no Brasil. Um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, agora a gente fala sobre um dos ramos de pesquisa no INPE, que nós já mostramos aqui no nosso programa, inclusive, a pesquisa que identifica e mapeia a incidência de raios no Brasil. Antigamente, esse era o ELAT, o laboratório, e hoje essa pesquisa está situada na divisão de sensores e satélites meteorológicos. Eu vou conversar aqui com o Kleber Nakarato, que é responsável por essa pesquisa, por um índice preocupante, um número de raios que caem sobre o Brasil, que já é alto. O Brasil é um dos 3 países com maior incidência de raios no mundo,
aumentou significativamente nos últimos anos, em especial no ano de 2025. Boa tarde, Kleber. Obrigado por você ter aceitado o convite da gente para falar sobre esse trabalho. E eu gostaria que você começasse introduzindo, explicando como é que vocês fazem esse levantamento, como é que vocês chegam à conclusão sobre o número de raios que atinge o país. Olá, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade da gente poder explicar um pouquinho, né, o nosso trabalho aqui. E o que a gente usa, basicamente, são dados a bordo de satélites, né? Como você mesmo falou, a nossa divisão é uma divisão de sensores e satélites meteorológicos, então a gente usa tanto sensores instalados na superfície como em satélites. Então, nós temos hoje várias fontes de dados, né? Basicamente, o INPE trabalha com 4 fontes de dados diferentes, duas a bordo de satélites, duas com sensores na superfície, e a gente utiliza esses dados para enxergar as diferentes características dos raios, né? Hoje nós temos uma rede que tem mais de 20 anos de dados históricos, porque para você poder falar em tendências de aumento, diminuição ou médias, você tem que ter uma quantidade muito grande de anos, né? Você falar em aumento ou diminuição, principalmente o número de raios, que é uma grandeza, né? É uma característica muito variável da natureza, ou seja, tem anos que você tem uma quantidade de raios baixíssima, tem anos que você tem um pico. Aí, se a pessoa só olha esses 2 anos, ela fala: nossa, teve um aumento gigantesco do número de raios, mas isso faz parte da variabilidade natural do fenômeno. Então, para a gente poder falar em aumento e diminuição, a gente tem que olhar no mínimo 20 anos de dados, para você poder enxergar se existe uma tendência de aumento ou de diminuição, ou não tem nenhuma tendência, né? Então, usando esses dados de redes de solo, que a gente já tem muito mais tempo do que dados de satélite, a gente tem observado que existe uma tendência de aumento, né, na atividade de raios no nosso país nos últimos 20 anos. Ou seja, a quantidade de raios média que caía no Brasil antes é menor do que a gente está enxergando agora nesses últimos anos. O ano de 2025, particularmente, Edmond, que você falou, ele teve uma atividade de raios relativamente alta, né? Mas não é a maior de todas, né? Então, quando você olha as curvas, né, anuais ao longo dos últimos 20 anos, nós já tivemos anos no passado, por exemplo, o ano de 2015, que foi um ano que nós tivemos um recorde da quantidade de raios no Brasil, associado a fenômenos, né, de El Niño, Laninha. Especificamente no ano de 2015, a gente acredita que foi um El Niño que causou todo esse aumento gigante na quantidade de raios no país. Então, você tem uma variabilidade que está acontecendo ao longo do tempo. Mas à medida que o tempo está passando, a gente está percebendo esse aumento na quantidade de raios. Segundo as informações divulgadas pelo INPE, o Brasil alterna aí a liderança de incidência de raios no mundo com a República do Congo e também com os Estados Unidos da América. Por ano, atingem o solo brasileiro aproximadamente de 100 a 150 milhões de descargas. E o aumento da temperatura, ou seja, o aquecimento global, tem incidência direta sobre isso. Eu estou falando tudo isso porque nós trouxemos recentemente informações do CEMADEM de que 2025, 2024 para 2025, mas as temperaturas registradas, a média de 2025, teria sido uma das mais altas da história do país, a sexta mais alta desde 1961. E a gente gostaria de saber do pesquisador qual que é a relação, por que quando fica mais quente tem mais raios e por que então a gente deve temer a questão do aquecimento global para os próximos anos. Existe uma relação bastante forte, né, entre calor, né, temperaturas mais altas e os raios, né? Um dos principais ingredientes para que você forme tempestades que geram raios na atmosfera da Terra é o calor, mas ele não é o único, né? Então, como eu sempre explico, né? A tempestade ela é uma receita de bolo, são vários ingredientes, né? Obviamente, alguns ingredientes são mais importantes do que outros, mas
o calor ele é importante, mas ele não é o único. Então, mas a gente sabe que tudo está por trás do calor, né? Tanto que a maior parte das tempestades do nosso planeta acontece na região tropical, né? Que fica entre mais 30 e menos 30, ou seja, aquela faixa central onde está o equador do nosso planeta, justamente porque ele é mais quente, né? Quando você vai para as latitudes mais altas, em direção aos polos, né, o polo norte ao polo sul, as tempestades vão diminuindo porque vai ficando mais frio, né? Então, a gente tem uma relação direta sobre isso, mas não é só o calor. Então, no caso de o ano de 2025, foi um ano muito quente, como o Semadem divulgou, mas não quer dizer necessariamente que você teve um aumento da quantidade de raios especificamente por o fato de ter sido um ano mais quente. Como eu disse, você tem que sempre olhar o histórico ao longo de muitos anos para você poder enxergar essa relação. Então, é exatamente o que a gente está vendo é que ao longo dos últimos 20 anos a temperatura do planeta subiu e ao longo dos últimos 20 anos a gente está vendo mais raios. No caso do ano de 2025, pode ser uma relação com o calor recorde, né? Mas pode ter outros fatores também que contribuíram com esse processo. Então, o Laninha, o El Ninho, por exemplo, que são os fenômenos que acontecem nas águas do Pacífico, elas têm uma relação muito forte com a atividade de tempestade no Brasil em diferentes épocas do ano. Então, são várias variáveis que a gente tem que analisar quando a gente fala em aumento, né? Mas existe essa relação sim. Se a Terra ficar mais quente, e a previsão é que se continuar da forma como nós estamos, você vai ter aumentos que podem chegar a 2 graus, a gente vai esperar que haja aumento do número de raios também. Nós não temos dados fechados sobre 2025, mas a média no Brasil registrada é de 120 mortes, de 100 a 120 mortes por acidentes com descargas elétricas por ano. Isso deu, num levantamento entre 2012 e 2022, bastante acidente, bastante preocupante. Existe alguma região do país em que o número de raios seja maior, onde as pessoas devam se preocupar mais? Existem. Nós temos várias regiões no Brasil onde a gente tem atividades de raio muito intensas, né? Muitos raios acontecendo em determinadas épocas do ano. De uma maneira geral, como eu te falei, o Brasil ele é um país tropical, então ele está praticamente inteiro dentro da área mais quente do planeta. Então nós temos raios. O Brasil não é raio zero, não existe raio zero, né? Então nós estamos numa região, desde o Rio Grande, do extremo do Rio Grande do Sul até lá em cima, no Amapá, em Roraima, nós estamos dentro da faixa mais quente. Então, nós vamos ter muitos raios no Brasil inteiro. Só que tem regiões que se destacam mais, como é o caso do Tocantins, o sul do Pará, toda a região, uma faixa que vai ali na região amazônica, que entra até Manaus, né? Nós temos a região centro-oeste do Brasil, o sul do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul inteiro. Nós temos o Rio Grande do Sul, o oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e aqui no estado de São Paulo, na região serrana, né? Que é a Serra da Mantiqueira, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. São regiões que têm muito mais raios do que a média do Brasil, né? E o Vale do Paraíba também é uma região de alta incidência, né? Então, essas regiões, as pessoas, não só nas regiões que têm mais raios, mas essas principalmente, mas o Brasil inteiro a gente tem que se preocupar com raios. Nordeste é muito pouco, mas quando os raios acontecem, eles acabam matando as pessoas, porque as pessoas ficam tão despreocupadas, porque eles são tão raros, que quando eles acontecem, as pessoas não se previnem e acabam morrendo. Então, a gente tem mortes no Nordeste, mesmo tendo baixa atividade de raio, né? Então, o cuidado sempre tem que ser constante, especialmente nos períodos onde você tem mais tempestades, que normalmente é o período do verão. Da última vez que a gente tinha conversado, Dr. Kleber, a gente tinha falado sobre um mapa dessa incidência de raios no Brasil que podia ser consultado online. Esse trabalho ainda está disponível? Ele está sendo atualizado? Sim,
A gente tem disponível no portal de dados abertos do governo federal, né, esse mapa que foi usado em 2015 na norma brasileira de proteção contra descargas atmosféricas da ABNT, a NBR 5419. Ela foi publicada, foi um trabalho nosso aqui do INPE, que fez esse primeiro levantamento, foi o levantamento pioneiro no Brasil, porque até antes disso se usavam os mapas isoceraúnicos, que eram mapas muito imprecisos, né, levantados de uma maneira manual. Então, a norma de 2015, ela trouxe essa inovação de ter os dados muito mais precisos e mais claros a respeito da incidência de raios no Brasil, e agora a norma passou por uma recente atualização, né, foi publicada no dia 10 de março, a versão 2026, e essa norma traz um mapa ainda mais detalhado e mais atualizado da incidência de raios. Só que esse novo mapa, por uma decisão normativa, ele foi organizado por municípios. Então, você vai poder olhar nesse mapa e ver quais os municípios que têm maiores e menores incidências de raio em todo o nosso país, né? Então, é uma nova forma de apresentar um dado que facilita para os engenheiros e para os projetistas terem os parâmetros que a norma estabelece para a proteção de raios. Então, esse mapa está sendo publicado agora, eu acredito que na próxima semana ele já vai estar disponível para a população, qualquer pessoa poder baixar do site do portal de dados abertos. Muito interessante, quer dizer, essa atualização foi com base nos dados que vocês coletaram aí desde 2015. Positivo, exatamente. E Esses aí dados nele, foram coletados de 1998 até 2013. É uma série bastante longa, que é justamente por isso que você tem a credibilidade da informação, porque você tem um período bastante grande, então você consegue efetivamente caracterizar as regiões com maiores e menos quantidades de raio, de uma forma estatisticamente mais significativa. perfeitamente, mas só para ver se eu entendi, e ele tinha essa primeira versão que foi publicada lá em 2015, mas vocês atualizaram com os dados recentes até 2000 e, não sei, 22, 23, para poder ter essa atualização agora. Na verdade, o que nós fizemos foi o seguinte: a base de dados ela é mais ou menos a mesma. O que nós atualizamos foram os parâmetros que são usados, porque como são dados baseados em satélites, os dados baseados em satélites eles têm uma determinada característica diferente dos dados que são gerados por sensores de superfície. Então, os dados de satélite ele tem algumas limitações. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos os dados de superfície mais recentes e recalibramos aqueles dados anteriores, porque eles têm uma série histórica muito maior do que os dados de superfície, e recalculamos todos esses NGs agora por município, né? Então, essa é a diferença do mapa anterior, tanto que houve um aumento dos valores, porque justamente essa nova correção levou em consideração o fato de você estar tendo nos últimos anos um aumento do NG, né? Da NG é a quantidade de raios por quilômetro quadrado por ano, que é a medida que a engenharia usa. Então, a gente teve uma atualização porque justamente esses números anteriores eles estavam ficando pequenos, né? Com esse aumento sistemático que a gente está vendo nesses últimos 20 anos, e nós estamos falando de uma norma publicada há 11 anos atrás, você já começa a ver diferença nesses números. Então, esses números foram atualizados para que eles reflitam a condição atual que nós estamos vivendo. Mas, doutor, a gente tem a informação aqui de que o Brasil lidera o ranking de raios no mundo, junto com a República do Congo e os Estados Unidos, mas que isso seria, haveria uma alternância entre eles ao longo do ano. Quais são essas métricas? Tem um que se sobressai muito em relação ao outro, e a questão da extensão territorial dos países influencia nesse resultado? Então, essa é uma questão bastante importante, né? Já teve, né, vários anos em que o Brasil, vamos dizer assim, teve mais raios, né? Mas é como você falou, não é uma liderança absoluta. Isso muda de ano para ano, muda dependendo da forma como você faz o monitoramento dos raios, a técnica que você usa para contabilizar essa quantidade de raios. Então, hoje nós temos no planeta esses três países que são os líderes, né? O Brasil
e os Estados Unidos, de fato, como você falou, tem uma extensão territorial enorme, né? Os Estados Unidos é até um pouco maior que o Brasil, mas a República Democrática do Congo é um país pequeno, né? Mas, como eu te falei, como as tempestades e os raios são vários ingredientes, você pode ver que nem sempre a extensão territorial ela é a que define, né, quem vai ter mais raios ou quem tem menos raios. Então, mais uma vez, o tamanho não é o mais importante. Então, você vê que a República do Congo, ela tem uma grande quantidade de raios, porque ela tem todas as condições meteorológicas, ela está no Equador, que é o lugar mais quente do planeta. Você tem uma floresta tropical lá gerando umidade muito próxima ali no país. Você tem a circulação atmosférica, porque você tem o período das monções, que são os ventos que vêm do Oceano Índico, quente e úmido, trazendo umidade para cima da África, e aí você tem cadeias de montanhas. Então você vê, são vários fatores que levam a acabar que a República do Congo tem uma grande quantidade de raios, mesmo num país de extensão territorial pequena. O Brasil, como eu já falei, é um país tropical, então ele está inteiro dentro da região mais quente, e aí, em função das condições meteorológicas, também você tem uma grande quantidade de raios, mas os Estados Unidos não está na região mais quente, muito pelo contrário. Os Estados Unidos está na que a gente chama região subtropical, que fica entre o trópico e o polo, né? A região subtropical não é muito quente, mas as condições de meteorologia, relevo, né, e extensão territorial dos Estados Unidos fazem com que você tenha uma quantidade enorme de tempestades lá. Inclusive, a gente conhece muito bem os furacões e os tornados, que saem nas notícias todos os anos. Inclusive, agora nós estamos iniciando o período da temporada de tornados nos Estados Unidos. Então, você pode ver que, mesmo não estando na região mais quente do planeta, outros ingredientes acabam interferindo. E pelo fato, obviamente, de ser um país muito grande, quando você soma todos os raios ao longo do ano, você vai ter aí, como é que a gente fala? Você vai ter essa soma total, comparando-se com Brasil e República do Congo. Então, eles ficam, tem anos que um está mais na frente, outro tem menos. Eu não tenho os números ainda, né? Mas me parece que o ano de 2025 foi um ano recorde nos Estados Unidos. Então, eu acredito que o ano de 2025, os Estados Unidos passou o Brasil na quantidade de raios. Mas a gente ainda não tem esse levantamento. Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja até ingênua, porque a gente sabe que a ciência é uma atividade mundial, os satélites observam o planeta todo, enfim. Mas existe a possibilidade de algum outro país ter uma incidência alta, mas não ter pesquisadores como, não ter institutos como o INPE ou pesquisadores como o senhor trabalhando para identificar? Existe a possibilidade de a gente ter um quarto elemento nesse ranking aí que não aparece por não ter estudo suficiente? Não aparecer num ranking, não, porque como a gente tem dados globais, né, qualquer pesquisador de qualquer lugar do mundo, inclusive dos Estados Unidos, que tem até mais pesquisadores trabalhando com raios do que aqui no Brasil, a gente vê países que têm uma grande quantidade de raios. Por exemplo, os países das ilhas da Indonésia, ali na Ásia, né, no sudeste da Ásia, são países com altíssimas incidências de raios, né? Mas, porém, como eles são muito pequenininhos, na contagem total, acaba que eles ficam muito abaixo do Brasil, mas são países de alta incidência. E lá não existem realmente grupos fortes de pesquisa na área de raios. Mas, de um ponto de vista global, a gente consegue verificar outros locais. Aqui na América do Sul, nós temos a Colômbia, que também é um país que tem uma alta incidência de raios causado ali pela configuração dos Andes e pelo Equador e mais uma série de coisas, e que existem grupos pesquisando. Então, não precisa necessariamente você ter um grupo de pesquisa de raios no país para a gente poder ter essa informação hoje, né? Mas é lógico que quanto mais grupos estiverem pesquisando as características dos raios nas mais diferentes condições do nosso planeta, mais rápido a ciência avança nesse entendimento. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais informação para você. Um instante só, não sai daí.
Quando a gente fala de incidência de raios no Brasil, algumas pessoas têm a crença de que elas estariam ou estão protegidas quando estiverem próximos a dispositivos conhecidos como para-raios. Essa é uma crença, digamos, correta? Eu estou protegido da descarga se eu estiver do lado de um prédio onde lá em cima tem um para-raio? Essa é uma afirmativa, né? Uma falsa verdade que ela é propagada para toda a sociedade e ela é muito perigosa. A resposta é muito rápida e direta. Você não está protegido. Porque o para-raio, ele foi, para quem conhece um pouquinho da história das ciências, quem inventou o para-raio foi o Benjamin Franklin, né? No século XVIII, justamente porque ele descobriu que o raio era uma descarga elétrica. Então, ele pensou num dispositivo que, como a igreja da cidade que Benjamin Franklin morava era atingida por raio praticamente todo ano, porque ela era o ponto mais alto da cidade, porque ela ficava no alto de uma montanha, ainda tinha uma torre com a cruz. Praticamente todo ano a igreja ela era atingida e destruía o relógio, queimava a estrutura do telhado, né? E então o Benjamin Franklin virou e falou o seguinte: bom, se o raio é uma descarga elétrica, se eu colocar lá uma haste de metal e puxar um cabo por fora e colocar isso no chão e aterrar, quando a descarga atingir o para-raio, o captor, ela vai descer a corrente elétrica vai descer pelo cabo e vai chegar no chão. Essa é a ideia do para-raio que continua até hoje, né? O para-raio, ele é projetado para proteger a estrutura de ser atingida por um raio. Só isso. Não existe outra função para o para-raio, né? Então, essa ideia de que, não, eu estou aqui do lado do prédio, se um raio cair vai ser atingido o para-raio e eu estou protegido. Mas o que mata a pessoa não é o raio cair direto na cabeça dela. O que mata a pessoa é o raio cair perto da pessoa. E se ela estiver próximo a um para-raio e o para-raio ser atingido, o raio está perto da pessoa. Ela tem um risco muito maior de morrer do que se ela estiver longe, né? Então, essa ideia de que estar próximo, né, e você estar protegido, não é verdade. O que te faz se proteger do raio é você estar dentro da estrutura, não perto ou longe ou em lugar aberto, né? Debaixo de árvores é o mesmo problema. O raio não vai atingir sua cabeça, mas ele vai atingir a árvore. E se ele atingir a árvore ou uma árvore próxima, que pode nem ser a árvore que você está, essa corrente elétrica que vem pelo solo e todo o campo elétrico, a perturbação eletromagnética que o raio causa no ambiente, geram correntes no nosso corpo. E a gente sabe que basta uma correntezinha desse tamanhinho passar pelo coração na hora errada, o coração para. E é isso que mata a maior parte das pessoas. É parada cardiorrespiratória. A pessoa para de respirar e de bombear o sangue e ela morre por falta de oxigênio. Não é porque ela foi eletrocutada pelo raio. Tanto que a grande maioria, ou 99% das pessoas vítimas de raio, elas não têm marcas no corpo, porque a corrente elétrica não passou por ela de uma forma intensa. Todo mundo imagina que uma pessoa atingida por um raio, ela queima, né? Vira um carvão, mas não é assim, né? Ela muitas vezes não tem marca nenhuma no corpo. Ela tem uma parada cardiorrespiratória. Se ela estiver sozinha e ninguém socorre, o cérebro morre depois de 6 minutos, 7 minutos sem oxigênio. Então, essa é a problemática do raio, né? Ele não precisa atingir a pessoa diretamente, né? E o fato da pessoa estar num lugar aberto, a chance de um raio cair próximo e ela morrer é muito maior. Então, para se proteger, você tem que estar dentro da estrutura, dentro de um carro, dentro de um ônibus, dentro de um trator fechado, qualquer coisa que seja fechada e protegida, né? Essa é a regra de ouro para a gente se proteger contra as raios. Muito bem, tá aí para você que acredita estar protegido pelo para-raio do seu prédio, da sua escola, a informação de quem estuda esse fenômeno. A gente, quando esteve no antigo ELAT da última vez, trouxe uma pesquisa interessantíssima que eles estavam fazendo, melhor dizendo, que é sobre os chamados
raios ascendentes. Você acredita que o raio vem do céu e atinge a Terra, mas eles lá conseguiram provar e identificar os chamados raios ascendentes. Eles brotam da Terra e se encontram com raios que vêm do céu. Veja. Esse laboratório ele está destinado a registrar imagens de raios. Nós temos câmeras de alta velocidade. Essas câmeras de alta velocidade elas registram o raio no seu movimento da nuvem até o solo e já registrou também pela primeira vez no Brasil do solo até a nuvem, os raios chamados ascendentes. O que a gente tenta entender com essas câmeras são as propriedades físicas dos raios, né? Como é que são os parâmetros principais dos raios para que a gente possa se proteger contra eles. Agora nós estamos com câmeras ao longo de todo o INPE, nós temos câmeras aqui nessa sala, nesse laboratório e em outros lugares do INPE para tentar filmar o raio de diferentes ângulos para que você possa depois saber exatamente onde ele caiu, qual foi o movimento que ele fez e aí comparar com as outras medidas auxiliares que nós temos também. Nós temos medidas auxiliares de raio-x, medidas auxiliares de campo elétrico, campo elétrico da nuvem, e tudo isso a gente combina com a imagem do raio. É interessante, né? Apesar do para-raio ter sido aí bolado por Franklin em 1700, meados dos anos 1700, do século XVIII, nós até hoje, né, depois de 250 anos, nós ainda não sabemos exatamente como é que o para-raio funciona. E nós estamos tentando hoje descobrir como é que os raios, né, se conectam aos para-raios. Em termos mundiais, essas imagens que nós temos recentes, que vocês vão poder ver aí, elas são quase únicas. É de para-raios em prédios habitacionais normais, reagindo à aproximação de um raio que desce. Então, o raio responde à aproximação de uma descarga que vem da nuvem. E isso é muito bom, porque ele vai tentar captar aquela descarga que está descendo, e uma vez conectado, ele conduz por um caminho seguro a essa corrente que é enorme. Se o para-raio não atua, o que pode acontecer? Que a descarga conecte em outro ponto do edifício que seja vulnerável, que seja muito mais passível de danos. As pessoas já devem ter ouvido falar, por exemplo, um raio caiu ali no campo de futebol e muitos jogadores caíram no chão. Quantos foram atingidos? Às vezes nenhum deles foi atingido, simplesmente caiu perto. Por que isso aconteceu? Então, a resposta também vem desse estudo, porque nós observamos que mesmo que o raio não atinja o prédio tenta responder e lança uma descarga que vai em direção àquela que estava descendo. Então agora imagina que isso aqui não é um prédio, isso aqui é uma pessoa. Então você tem uma pessoa aqui e o raio cai aqui. Dessa pessoa, da cabeça, do ombro dessa pessoa, pode também sair uma descarga em direção àquela que estava descendo. E é essa descarga que sai da cabeça da pessoa, mesmo que não conecte, mesmo que o raio não incida sobre essa pessoa, aquela descarga que tentou conectar com o raio, ela chega a 400 amperes. A pessoa serve como uma ponta, né? Porque ela é um ponto naquela superfície, ela é uma ponta, tá certo? Que se destaca em relação ao solo, e através dela, né, você passa cargas elétricas, e o movimento de cargas elétricas a gente chama de corrente. Essa corrente elétrica que pode danificar a pessoa, né, causar danos ao físico dessa pessoa. Tá. Bom, aqui nós temos o laboratório onde nós fazemos a observação dos relâmpagos, né? Então, claro, esse laboratório aqui tem várias câmeras. Essas câmeras são de alta velocidade. Nós temos uma que faz ali 40.000 imagens por segundo, 100.000 imagens por segundo, 3.000 imagens por segundo, câmera fotográfica, câmera de vídeo, né? Aqui nós temos o Felipe, né, analisando as imagens de alguns vídeos já filmados. Então aí você vê com detalhes, né, a evolução de um raio indo em direção ao solo, ali tá caminhando
Aqui nós temos uma torre, né, que é essa torre que vocês estão vendo ali fora, e aqui o raio indo em direção ao solo e aí tocando o solo. Então quando ele toca o solo, vai sair a iluminação mais forte. Cada pesquisador aqui no INPE, principalmente nessa área, ele utiliza o meu dado de uma forma diferente. Por exemplo, tem a Daniele, ela masca a imagem desse raio para poder fazer um modelo 3D, que é a pesquisa dela. Tem a Paola, que ela se preocupa mais com a corrente, então ela quer saber mais se o raio teve conexão com o solo. Então cada um utiliza uma parte dos dados da tabela. E nessa torre aqui a gente mede a quantidade de corrente que o raio tem ou a quantidade de corrente que um raio pode gerar por indução, tá? Então lá em cima a gente tem o para-raio dessa torre, é uma caixa d'água de aproximadamente 40 metros. Lá em cima a gente tem um para-raio convencional, tá? E esse para-raio ele está aterrado por 4 cabos de cobre. E um desses 4 cabos de cobre a gente está tentando medir a corrente que passa por eles, né? Então a gente instalou um sensor de corrente, que é esse cara aqui, o verde, tá? Ele é chamado de Pearson. Ele mede a corrente que passa por esse fio de cobre e aí é transmitido por fibra ótica, por essa fibra ótica que está passando por aqui, tá? Ela vai chegar ali nessa primeira sala que a gente tem aqui no laboratório, no Lambda, e ali tem um computador que coleta os dados e aí a gente consegue identificar a corrente que o raio tem, tá? Aquela ali é uma antena de GPS que a gente precisa utilizar para saber o tempo exato da conexão do raio. E a partir dessas informações a gente consegue adquirir a corrente ou a indução que um raio pode gerar nessa nossa torre aqui. Doutor Kleber, essa pesquisa, essas, digamos, armadilhas, essas câmeras filmando raios, vocês continuam fazendo esse tipo de registro? Sim, essa é uma pesquisa bastante importante que é feita pelos nossos colegas aqui do INPE, né? Que é, no caso, o Dr. Marcelo Saba, hoje, que também é da nossa divisão, né? Ele também continua muito forte nessa pesquisa, e é uma pesquisa importantíssima para a gente estudar justamente como que os raios funcionam, né? Como você mesmo falou. O raio, né, a natureza, tem os seus caprichos, né? Então, existem raios que descem, existem raios que sobem. Então, toda essa física dos raios, ela consegue ser estudada usando essas câmeras de alta velocidade que fazem esses vídeos, né, tão bonitos e que mostram, né, todos os detalhes do processo todo dos raios. Isso ajuda os físicos e os engenheiros a entender melhor como que esse processo elétrico acontece, até justamente para a gente aprimorar os para-raios, os mecanismos de proteção, não só de prédios, mas não sei se a grande maioria das pessoas sabem, mas a gente tem para-raios em quase tudo. Não é só prédio e casa que tem para-raio, linha de transmissão tem para-raio, você tem para-raio em torres de telecomunicação, você tem para-raios e sistemas de proteção em muitas estruturas, porque qualquer uma pode ser atingida por um raio. E no caso desse vídeo, você pode ver que o raio está saindo da estrutura em direção à nuvem. Então, ou seja, a corrente elétrica está passando pela estrutura. Então, você tem que ter sistemas de proteção. E uma maneira da gente poder fazer esses sistemas de proteção de uma forma bastante eficiente e realmente proteger a estrutura é conhecer toda a física que está por trás desses raios através desses estudos de câmera de alta velocidade. Muito bacana. Estamos colocando novamente na tela o link para que você possa consultar o mapa das incidências de raio no Brasil, o seu município, se tem ou não tem muita incidência, e se você é engenheiro, então aí ou arquiteto, um trabalho essencial para que você possa projetar novos prédios, novas moradias na sua cidade, trabalho feito pelo INPE. Quero agradecer demais a participação, mais uma vez, a presença
do pesquisador Kleber Nakarato aqui no nosso programa. Pelas informações, a gente volta a procurar o senhor sobre esse assunto tão interessante, viu, doutor? Estou à disposição, sempre que precisarem. O Obrigado. programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.